Eu, eu também, quando eu li Romanos 11, eu pensava que Paulo estava tratando um assunto pertinente apenas às duas casas de Israel, a judeus convertidos, né, e a gentios que creram no Filho de Deus. Quando a gente vê que não é, né? A gente vê que Deus ele fez promessas a Abraão, as estrelas do céu, uma descendência como as estrelas do céu, e a gente entende hoje muito claramente que as estrelas do céu se refere ao povo de Deus glorificado e também como a areia do mar, tá? E também como o pó da terra, e que todas as famílias da terra seriam benditas em Cristo. E ser bendito em Cristo não é só se tornar glorificado, é ser salvo do lago de fogo e enxofre que vai se iniciar no tribunal de Cristo. Então você vê que as nações de Israel, que sobrarem de todas as batalhas, todas as guerras, aqui não colocarem a marca da besta, elas entrarão no milênio e receberão terra, porque a promessa da terra ela se cumpriu aquele sábado, né? Aquele sábado foi cumprido por Josué e vai voltar a se cumprir com o verdadeiro Josué, que é Cristo. Se cumpriu para o povo de Israel naquele momento, vai voltar a se cumprir num segundo momento, não só para o Israel espiritual, mas para o Israel natural, o Israel terreno, porque Deus fez promessas para esse povo e usou os patriarcas para legitimar essa promessa. E Deus não vai descumprir essa promessa. A eleição da graça é a eleição em Cristo Jesus. Existem judeus que vão se converter ao cristianismo? Existe, e já tem judeus que já se converteram ao cristianismo e vão se converter ao cristianismo até o início da última semana de Daniel. Depois que a última semana de Daniel entrar, fecha a plenitude dos gentios, a casa de Israel se completa, certo? As duas casas de Israel se completam, e o que acontecer do início da última semana até o final dela são toques de trombetas, aonde as testemunhas vão acordar a igreja que dorme e fazer o povo, as nações, incluindo Israel, se arrependerem dos seus pecados e alertarem essas nações para que não coloquem a marca da besta. Este é o objetivo dos toques de trombeta. Acordar, alarmar, fazer alarido para o povo despertar. A igreja que dorme acordar e receber a unção cétupla, dobrada, 7 vezes mais do azeite de ouro, porque é aí que o Senhor vai derramar o seu espírito sobre os seus servos, não é mais sobre toda a carne, é sobre os seus servos, e ali vão receber o conhecimento cétuplo para poderem continuar a tocar as trombetas. E acordar as nações da terra para que não caiam na armadilha do anticristo que vai se levantar na metade da semana. Com isso, muitos, igreja e nações, vão correr e vão se esconder pelos 4 cantos da terra, vão se espalhar e vão fugir da vista da serpente. E esse povo que se mantiver guardado, escondido, suprido por Deus, igreja e nações misturados, se mantiverem perseverantes até o final, esses serão salvos. Igreja para ser glorificada e arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, e as nações que depois que todas as batalhas acontecerem na terra, elas vão ser recolhidas pelos servos de Deus e levadas para comparecer no tribunal de Cristo. Eu vou ler Isaías 66 mais na frente um pouquinho, e os irmãos vão ver isso tudo se cumprindo. Tudo isso que eu estou falando. Então, assim, as promessas para Israel e as promessas para as nações é uma coisa, irmãos, que a gente não pode ignorar na palavra de Deus, de forma alguma. Terão nações que vão entrar. Eu li uma pergunta do irmão falando ali, irmão Pedro, a descendência, o sacerdócio inferior é só para o povo de Israel? Irmãos, até onde eu tenho iluminação, me parece que sim,
que as nações de Israel, terrenas, que entrarem no milênio, que não colocarem a marca e entrar no milênio, elas vão receber sacerdócio de Zadok, sacerdócio levítico. As nações gentias que não estiverem glorificadas, elas entrando no milênio, elas vão receber cada um segundo as suas ordens, e aí, segundo as suas obras, e vão ter príncipes entre as nações, governantes entre as nações, maiores e menores entre as nações. E quem vai determinar isso é o tribunal de Cristo. E como isso vai acontecer especificamente, não dá para a gente relatar na palavra de Deus. Eu não consigo dizer para você o que vai ser cada um. Isso é uma coisa criteriosa, vai ser um juízo, um tribunal ao qual Cristo glorificado, justo, vai determinar. O que eu sei são as ordens dos eventos. Eu sei que a igreja vai ser galardoada, vai ter igreja que não alcançou o ofício sacerdotal e vai ser reprovada e vai ser lançada viva no lago de fogo e enxofre, assim como a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E as nações que entrarem vão ser galardoadas, não como a igreja, mas recebendo terra, proximidade de terra do templo, sendo príncipe de nações, e governantes e tudo mais. É o que eu consigo enxergar. Entende, irmão? E isso tudo vai ser determinado no tribunal de Cristo. Então, essas promessas vão se cumprir e Cristo vai entregar a cada israelita natural segundo as suas obras. E isso por amor aos patriarcas, aos seus pais, conforme o Romanos 11 que o Igor leu, e leu em Deuteronômio. Não foi Deuteronômio, Igor, que você leu? Foi Deuteronômio, capítulo 10. Como ele leu em Deuteronômio. Então, assim, quando você entende, tem essas coisas claras na cabeça, você consegue ler Romanos 11 de uma maneira diferente, de uma maneira mais iluminada. Não, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é surpreendente, porque ela tem fatias, camadas de revelações, e conforme você vai tendo clarividência dos fatos, você vai se aprofundando. E aí você vai buscando outros textos para endossarem o que você está aprendendo, o que você está tendo de luz sobre aquele texto. Porque senão vira falácia, vira viagem da nossa cabeça. Mas nós hoje vamos ler textos que vão embasar o texto de Romanos 11. Acho que é o Luiz que vai ler esses textos aí, ou não sei se é o Igor. Passo a palavra aí para vocês aí. Então, eu tenho duas conexões aqui, uma em Romanos 10 e uma em Romanos 11, que agrega acréscimos no que o Igor falou. Eu posso fazer elas agora ou eu posso fazer elas depois, tanto faz. Se o Igor tiver alguma coisa boa para encaixar agora, você poderia falar, não tem problema. Você que decide, Igor. Não, é só para poder deixar claro aqui, eu vou só passar a palavra bem rapidinho, Luiz. Pode falar. O pessoal está meio confuso com relação à última semana de Daniel, se vai ter salvação para a igreja ainda, então por que vai ter arrebatamento. Só para a gente colocar os pingos nos is, para você não ficar com essa dúvida a live inteira. Muito senão bom, porque a pessoa fica com essa dúvida e não consegue entender mais nada do que é falado. Não consegue entender mais nada. Preste atenção, gente. Você leu o texto lá de Romanos 11, que Paulo fala, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que acontece? Quando se iniciar a última semana de Daniel, quais são os textos que nós temos em mãos hoje? Já estão selados os 144 mil, e a gente sabe muito bem que os 144 mil são o quê? São as duas casas de Israel, judeus e gentios, né? Então, quando se iniciar a última semana, aí é a hora em que a igreja ela vai começar a ser uma voz de duas testemunhas aqui na terra, vai começar a profetizar para levar as nações ao arrependimento, que elas precisam se arrepender, claro, na sua igreja, e principalmente o povo de Israel. Eles também vão precisar se arrepender. E aí, esses que não usarem a marca da besta, eu vi uma irmã colocando ali no comentário, mas só os que são de Cristo ou que não vão usar a marca da besta. Não. Lá em Zacarias 14 diz que as nações vão entrar lá e elas restaram de todos os povos, restaram, passaram pelo tribunal de Cristo e vão ser nações. Ou seja, elas não fazem parte do corpo de Cristo, mas entraram. E o povo de Israel, tem um texto em Zacarias que fala
que vai sobrar 1/3 do povo de Israel, né? Acho que é um texto que fala em Zacarias, né? Que vai sobrar 1/3 do povo de Israel da cidade. Então, vai sobrar pouca gente também do povo de Israel. Só para fechar isso, quando fechar esse ato de tempo, esse intervalo que nós estamos agora, acabou. Ou seja, a porta da graça finaliza ali. Não tem mais a quem ter que nascer de novo. Dali para frente, os últimos 7 anos, é para poder a gente anunciar a palavra ao povo de Israel, para eles se arrependerem, e às nações. Né? É só isso daí, Luiz, para poder frisar para o pessoal continuar ouvindo a live. Deixa eu só fazer um comentário aqui, uma analogia com os tempos atuais, para as pessoas entenderem. É o seguinte, eu estava até falando isso hoje aqui com o pessoal que estava aqui em casa. As pessoas não conseguem entender, não conseguem pensar a seguinte questão. Lá no tempo do fim, no finalzinho, quando na metade da semana o anticristo se levantar com todo o poder, todo prodígio de engano e tudo mais, muitas nações, inclusive até a nação de Israel, muitos vão se dobrar e vão colocar a marca. Muitos cristãos vão apostatar e vão virar de costa para Deus. Porque a palavra apostatar é virar de costa. É esquecer, abandonar a Deus. E muitas nações e muitos cristãos não vão estar de acordo com aquilo que aquele homem viu, vai professar e vai imprimir sobre as nações. Parando aqui, a gente vai abrir um parêntese e vamos trazer para o nosso contexto de vida hoje, que a gente está vivendo, e aí fica mais fácil de entender. Hoje, a gente vê o comunismo querendo tomar conta de todas as nações da Terra. E a gente vê o comunismo falar uma falsa ideologia que traz divisão de bens, prosperidade ao pobre, tudo ilusão, tudo engano, engodo para as nações, que a gente sabe que não é assim que o comunismo vive, nem é assim que o comunismo de fato acomete as nações. Sendo que muitas pessoas na Terra, eu digo a maioria que é conservadora, não gosta e não dá asas ao comunismo. E eu estou dizendo isso falando de nações e falando de cristão. O conservadorismo cristão está paralelo ao conservadorismo das nações em muitas coisas. E todas as nações da Terra, inclusive os cristãos, não estão de acordo com o comunismo. E não é só cristão. Eu estou fazendo essa analogia para mostrar a marca da besta lá na metade da semana. Na metade da semana, quando for a marca da besta, muitas nações também não vão estar de acordo com aquilo ali que está sendo implementado, forçado. E muitas nações da Terra vão fugir da presença da serpente, dos olhos da besta, e vão se esconder e não vão viver, porque vai ser uma ditadura. Vai ser tudo forçado, ou bota a marca, senão não compra, senão não vende. Ou bota a marca e adora, ou senão é decapitado, é degolado. Não pode ter outro Deus. E muitas nações vão ver que aquilo ali está errado, sem ser cristão, e vão se esconder com a igreja. E não necessariamente tem que ser cristão para não botar a marca. É essa a analogia que eu queria fazer para as pessoas entenderem. E mostrar também que não vai ser todo mundo que vai ter o corpo glorificado, né? As nações que entrarem, elas não terão o corpo glorificado, por isso que vão morrer, vão envelhecer, vão casar, inclusive esse sacerdócio lá de Israel. Né? Como eu gosto de falar, irmãos, eu gosto de entender, de tentar entender a mente do Espírito do Senhor. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, então nós podemos entender as profundezas do Senhor, até onde Ele nos revela. E Deus não iria deixar essas coisas de graça tão fáceis na palavra, porque Ele quer que os seus sacerdotes treinem, discute sobre a palavra dele, medite. Deus sabia que a gente ia chegar no mundo de hoje, cheio de internet, todo conectado, iria ver as agressões desse mundo, iria começar a olhar um pouco melhor, cada vez melhor para Apocalipse, e o Senhor esperava que nós meditássemos. A única maneira que possibilita as nações, muitas nações, de não colocarem a marca é indo para longe do sistema. Era isso que o Senhor esperava da gente, indo para desertos. Por isso que a palavra fala muito de desertos. Isaías 42, Isaías 43, Ezequiel capítulo 20.
outros textos dentro de Ezequiel que eu não me lembro. E eu acho que os profetas que destacam a igreja no deserto é isso. E vem o Apocalipse para nos provar que isso é verdade. A esposa está indo para o deserto, entendeu? Então, isso é um fato. Vai restar nações e não pode restar com marca. Então tem que ser para longe do sistema, para longe dessas coisas, não é? Então, a tendência da linha pré-tribulacionista é não entender isso e ainda zombar disso. Tem pastores hoje, nessa semana, nesse mês, zombando dessa ideia. Mas eles não leem os textos. Eu queria ver muito um pastor que está zombando disso, ir lá em Isaías 42 e 43 e falar, irmãos, isso daqui é de Israel, isso daqui é no passado, não tem nada a ver com o futuro. Isso daqui não tem nada a ver com duas testemunhas do Apocalipse, porque Deus está chamando a casa de Israel e casa de Judá de testemunhas, né? Está falando, vós sois minhas testemunhas. Eu não falei? Eu não avisei antes? Deus estranho com vocês não ouve. E no contexto, Deus está falando de salvação de Israel. Então não tem como eles irem lá e falarem que é para o passado, porque talvez, apenas talvez, eles já tentaram fazer isso e não conseguiram. Então, por isso que eu falo, tem infidelidade consciente. A pessoa sabe que ela não pode ir ali para desfazer, mas ela não pode voltar atrás no que ela prega. Então é infidelidade consciente, que também será cobrado, né, de cada pessoa que faz isso. Ok, então, era isso, né? As conexões. Na live de hoje talvez não fique tão provado essa questão que o Igor falou, que realmente na entrada da última semana acaba o tempo de eleição para os sacerdotes, mas Deus continua salvando. Só que a salvação ali já não é mais para eleição de sacerdotes. Então eu não vou estender mais aqui agora, porque amanhã nós vamos entrar dentro do Apocalipse e aí vai exigir cada segundo de concentração dos irmãos. Porque é uma coisa muito linda, só que é uma coisa muito clara depois que entende. Antes de entender é meio confuso, depois que entende é muito claro. E se você presta muita atenção, aí essa palavra na semana vai ficando na sua cabeça e vai destravar muitas outras coisas lindas em Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 14. Nós vamos mostrar através do Apocalipse o que nós falamos hoje em cima de Romanos 11, começando pelo Igor. Então, já que o Igor falou de Romanos 11, tem uma conexão aqui em Romanos 10. E eu vou falar lá para vocês. Vou ler aqui. Nós lemos em Romanos 10, nos dois últimos textos, antes de entrar em Romanos 11, o seguinte. Romanos 10, verso 19 e 20. E 21, né? Onde acaba o capítulo. Perguntam mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Você vê que é texto aqui das duas casas, né? Esse povo que não era povo e nação que não era nação, justamente era a casa de Israel que deixaria de ser povo. Não é apenas os gentios que não conheciam a Deus. Nós sabemos disso por causa do contexto de Romanos 9 e Romanos 11. E em em Romanos 10, ele vai pegar dois textos de Isaías, que é onde ele jogou uma seta e falou, vai lá em Isaías, eu estou usando dois textos, vocês vão lá e entendem o resto. E diz assim, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Então vamos lá em Isaías, para a gente entender o que tem na mente do apóstolo Paulo. Ele citou Isaías 65. Então, olha o que diz em Isaías 65, alguns textos a mais. Fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Está vendo que Paulo não citou tudo certinho, né? Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Paulo não citou as mesmas palavras exatas, mas citou os dois textos, né? Olha o contexto agora. Isaías 65, 8 e 9. Não vou ler tudo, senão fica muito grande. Assim diz o Senhor, quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele.
Assim farei por amor aos meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó uma descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os montes de Israel lá, naquela terra lá. Vai ter que ser possuído. E para possuir os montes, tem que ter os montes lá. Não pode descer nada do céu e esmagar tudo. Tem que ter os montes lá. E meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Agora o verso do 13 ao 15. Isso é contexto de Romanos 11, viu? De Romanos 10. Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão. Mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão. Não é igreja aqui, tá vendo? Mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. É até o 15. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra... Não, é até o 15, tá certo aqui. Então esse ensino aqui é contexto imediato de Isaías 65, que Paulo citou em Romanos 10. Então na mente do apóstolo Paulo existe isso. E no verso 17, olha o que diz aqui. Isso é o que diz lá, ó. Eu fui achado por quem não me buscava, por um povo que não conhecia o meu nome, eu fiz conhecer o meu nome, mas Israel todo dia estendia as minhas mãos ao povo rebelde e contraditório. Mas eu não vou eliminar ele de todos, porque assim como tem uva num cacho de uva e a pessoa diz não desperdiça, assim também tem bênção ali. Deus falou assim, eu vou fazer por amor aos meus servos também. Então ele está falando aqui da salvação de Israel. Eu sei que dá a entender que está falando da igreja, mas a igreja não come, não bebe. Então, aqui é outro nível de leitura, é aquela terceira fase, aquela terceira camada de revelação. Verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Contexto de Romanos 10. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Qual Jerusalém? Para de cima? Em cima já tem alegria, irmãos. Em cima não precisa de restauração, não precisa de santificar o nome do Senhor lá. Lá já tem tudo perfeito. Tudo que era imperfeito de lá foi lançado para o segundo céu. Deus quer trazer a alegria e o regozijo e a restauração nessa Jerusalém atual, que está com a cara de Agar. Verso 19. Eu exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Dá a entender que tem muito cruzamento com o texto da Nova Jerusalém. Tem muito, em Zacarias tem, em Isaías tem, mas Deus ele não separa contextos para falar de sétimo milênio e contextos para falar de eternidade. Ele não separa. A gente vai entender isso aonde tem morte, aonde tem promessas para se cumprir numa Jerusalém terrestre, aí que a gente separa os templos. E no verso 20, nossa, é do 17 ao 25, eu estou explicando demais. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, então não é lá no céu, é aqui na terra, nem velho que não cumpra os seus. Porque por morrer aos 100 anos é ainda morrer jovem, e quem pecar aos 100 será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Aonde? Na terra e em Jerusalém. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quem não perde o que foi lido, né, irmãos? Não pode perder o que foi lido ali no verso do 13 ao 15. Os meus eleitos. Os eleitos estão edificando casa, plantando vinha e comendo do fruto. Os eleitos, mas não é o eleito, não é a igreja aqui. Aqui é o mistério. Que eleitos são esses? São aqueles sacerdotes que serão rebaixados, não porque foram rebaixados de cargo, mas comparando com a igreja celestial. Aspas, rebaixado porque muitos deles tiveram a oportunidade de fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque e não fizeram, mas também não colocaram a marca. E aí Deus não vai espalhar ele entre as nações para ser como os gentios, como as nações, né? Se bem que até as nações terão o Espírito do Senhor, terão o nome do Senhor, farão parte das tribos, então
Não tem como falar que são apenas Israel que fica apenas nações. Não tem como, é impossível. E no verso 22 diz: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade no meu povo será como a de uma árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. Meus eleitos, tendo filhos. Porque são a posteridade bendita do Senhor. Lembra até de Abraão, né? Os benditos, só que não são os glorificados. Óbvio que não são. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei? Aí olha o texto de 25, o verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum no meu santo monte. Olha aqui, pó será a comida da serpente. Esse texto a gente não espiritualiza ele lá em Gênesis? Não é? A descendência de Abraão, terrestre, que está sujeita ao pecado, e se pecar e desobedecer a palavra do Senhor, o Senhor entrega para Satanás, porque não quer obedecer, não quer ouvir. E aí o Senhor entrega para Satanás. É pó da terra, ainda é corpo mortal. Pó, comida para a serpente. Mas aqui o pó será a comida da serpente, não tem nada de espiritual. Tá vendo? Aplica a literalidade aonde o texto te manda aplicar, te permite. O lobo com o cordeiro não é espiritual. O leão comendo palha com boi não é espiritual. Embora está falando de um tempo, num milênio, que é espiritual. Então a gente está aplicando literalidade aonde o texto e o contexto nos induz a fazer isso. Então vê que isso daqui é o Isaías 66. Aonde que está todo esse contexto aqui? Paulo, desse capítulo, escolheu 2 versos para jogar em Romanos 10, para depois vir falar em Romanos 11 de uma promessa para o povo de Israel que não é glorificado e que fica. Tá vendo como agora as coisas se encaixam? Tudo se encaixou. E como eu fiquei aqui muito tempo em Romanos 10, numa outra oportunidade eu faço a conexão em Romanos 11. São conexões assim que vai articulando a nossa mente, vai fazendo a gente trabalhar. Deu para entender o que eu quis dizer? Só para poder... tem uma irmãzinha que falou assim, mas Jesus também comeu quando ressuscitou. Amém, tá escrito.